E hoje, irmãos, toda semana, para todos os cultos, né? Eu sempre busco de Deus para ver o que Deus quer que a gente fale, aquilo que Deus quer que a gente venha conversar sobre o assunto. E Deus, Ele vai despertando algumas coisas dentro do nosso coração, né? E até coisas particulares que Deus dá um direcionamento para o ministério, tudo. E a gente vai, e é isso, Deus, é isso. Então tá bom, então eu vou por esse caminho aqui, e eu sei que vai frutificar. E é muito importante que você esteja com o coração aberto para frutificar. Você vai receber a palavra. O que eu vou fazer com ela? Você vai praticar. Você não pode pegar a palavra de Deus e deixar ela se perder jamais. Jamais. Porque o que faz uma pessoa perecer é quando ela despreza a palavra. Lá em João capítulo 3 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, tenha a vida eterna. Uma pessoa, ela pode crer em alguém sem acreditar no que ela fala? Sim ou não? Não. Crer nele é acreditar naquilo que sai da sua boca. E a Escritura, ela é divinamente inspirada por Deus. Como nós vamos falar hoje sobre profecia, a profecia, ela é exatamente isso. Você pode fazer uma leitura da vida de uma pessoa e você pode falar para ela o que vai acontecer na vida dela pela lei da probabilidade, por causa do momento em que a pessoa está e do que ela está praticando. A profecia, o dom de profecia serve também para a gente advertir. Então, quando você vê uma pessoa praticando algo, você que está na presença de Deus, você faz uma leitura e você vê onde essa pessoa vai chegar. Imagine uma pessoa, por exemplo, que não honra pai e não honra mãe. O que a Bíblia fala dessa pessoa? Que ela pode ter os dias abreviados, ela pode morrer antes do tempo. Ela pode ou não pode? Pode. Ela pode morrer antes do tempo. Então, quando você vê uma pessoa que não honra o pai, não honra a mãe, você pode chegar nela e adverti-la. E falar para ela, olha, essa conduta que você está tendo hoje vai resultar nisso. Porque a profecia faz você enxergar o futuro. Faz você prever os acontecimentos. E tem acontecimento que não precisa nem de revelação para você prever. Está na cara, né, irmãos? Está na cara. Você vê pela atitude da pessoa hoje, você vê o que vai acontecer amanhã com ela, infelizmente, se ela não se arrepender. Se ela se arrepender e se ela fizer o caminho da conversão, tudo muda. Deus é tão bom, né? Ele é misericordioso. Aí tudo muda. Aí você já pode chegar para ele e falar assim, olha, a profecia para você agora, nesse caso, é o resultado da obediência sobre essa palavra. Então o resultado vai ser X. Você pode continuar firme. Haja o que houver. Aconteça o que acontecer. O que tem preparado para você é o resultado da obediência. Você pode ter certeza disso. E a pessoa pode passar o que for, irmãos. Se ela ficar firme na presença de Deus, ela vai colher uma grande vitória da parte do Senhor. Então, eu quero falar com você sobre isso. Eu preparei algumas coisas aqui e quero já começar ali no slide com vocês. Pode colocar para mim, por favor? Olha lá. Profecia é o tema, o significado. É um relato no qual se afirma prever acontecimentos futuros. Pode ser baseado na dedução, como eu falei agora, a partir de fatos ou alegadamente por inspiração divina. Então, quando você chega para uma pessoa, a pessoa, por exemplo, ela trabalha com você. E a pessoa trabalha com você e a pessoa, ela vive pisando na bola, chega atrasado, não dá satisfação, falta e não avisa. Ela começa a plantar um monte de coisas que ela não deveria de plantar ali naquele local que ela está trabalhando, né? Se ela continuar daquele jeito, o que essa pessoa vai ser na vida? Ela vai sofrer. Ela vai sofrer. Aí você chega para a pessoa e fala para a pessoa assim, olha, se você continuar praticando as coisas da forma que você está praticando, você nunca vai ser nada na vida. Aí a pessoa acha
que aquela pessoa está maltratando, está amaldiçoando. Não é. Está escrito. A dedução de tudo que está, os fatos que está ali, que a pessoa está semeando, vai dar nisso mesmo. Vai acontecer. A Bíblia fala, fuja da aparência do mal. Fuja da aparência do mal. Aí um camarada namora, né? E ele vai para a casa da namorada, ou vice-versa, e os pais não estão lá. Você chega para a pessoa, sabe, e fala assim, ó, vai dar ruim isso aí, hein? Não, a gente se cuida, então vai. Ah, também, pastor, agora fica falando que vai dar ruim, acaba dando ruim mesmo. Não é não, é porque vai dar ruim mesmo. A Bíblia fala, irmãos, que a gente tem que fugir da carne. A gente não deve lutar contra ela, a gente tem que fugir dela. Então, o fato está aí. Se a pessoa ela não tomar cuidado, ela vai ter problema. Então, a profecia, ela vem assim. Quando você cria o seu filho, quando você cria uma criança, você já não observa na criança alguns fatos que têm que ser corrigidos? Sim ou não? Sim. E quando você vê o comportamento daquela criança, você não já sabe onde vai dar? É ou não é? É, você já sabe. Então, se você for omisso, se você desprezar aquele toque que pai e mãe têm, pai e mãe é uma benção para isso. Tem gente que fala assim, pastor, boca de mãe é uma coisa. Não é a boca de mãe, não. É porque ela sabe, ela está vendo. Aonde vai dar aquilo? E ela pega e alerta. Mas a gente, como filho, é cabeçudo, né, irmão? E a gente paga para ver. A gente passa por cima dos nossos pais e a gente paga para ver. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Amém, Jesus? Muito cuidado. Continue. 1 Coríntios 14, do versículo 1 ao versículo 4, diz assim, ó. Segui o quê? O amor. O amor, irmãos, essa melação social que a gente vê. O amor. Porque quando você discorda de uma pessoa, as pessoas falam que você não tem amor. Já ouviu falar isso? Ou quando você corrige uma pessoa, aí fala que você não tem o quê? Amor. Mas aquela pessoa, irmão, que está fazendo tudo errado, ela tem amor? Tem amor pela vida dela? Tem amor em honrar o pai, em honrar a mãe? Tem amor pela palavra de Deus? Não. O amor, irmãos, não significa você ficar passando a mão na cabeça das pessoas, não. Porque Deus não passa a mão na cabeça de ninguém. Deus não passa a mão na cabeça de ninguém. Deus, Ele é justo. Deus, Ele é o justo juiz. Hoje, Jesus é o nosso advogado, mas a base do trono dele é justiça, paz e alegria no Espírito. Então, Deus fala, vamos seguir o amor. O que é o amor? Você vê um irmão falando mal do outro. Ame ele. Como é que você ama ele? Você ama ele corrigindo ele. Sabe por quê? Porque você que conhece a palavra, o que a Bíblia fala? Aquele que difama o seu irmão às escondidas, Deus o destruirá. E você vê aquela pessoa cabeçuda falando mal dos outros, vendo defeito dos outros, falando, falando tudo contra as outras pessoas, e aí você não fala nada, você fica ouvindo. Você fica aceitando aquilo. Você não tem que aceitar, você tem que amar aquela pessoa. Aí você tem que chegar nessa pessoa e você tem que falar para essa pessoa. Se ela não ouvir, você chama mais um irmão que tem amor também e fala também. Porque hoje, irmãos, o que estão querendo fazer com as igrejas evangélicas, com os pastores e com as pessoas que honram a palavra de Deus é colocar uma mordaça. É isso que eles estão querendo fazer. A gente não pode dar direcionamento porque é falta de amor. Eu duvido o pai que vê um filho fazendo algo que ele vai sofrer e o pai não vai chamar o filho para conversar. O sacerdote Eli, a Bíblia fala que Deus chamou o sacerdote Eli
para que andasse a casa dele, era o sacerdote, a casa dele, andasse diante de Deus, honrando a Deus. E Deus escolheu aquela casa para honrar aquela casa. Só que o que o sacerdote ele fez? Ele via os filhos se prostituindo na porta do templo. Uma coisa é quando você não sabe, uma coisa é quando você não vê. Mas quando você vê e você sabe, você tem que chamar para ouvir uma palavra, para orientar. E a ovelha, ela vai aceitar. O bode não vai aceitar não, mas a ovelha vai aceitar. Irmão, você sabe o que esses caras faziam? Se prostituíam com as meninas. Filhos, e eles eram sacerdotes. Sabe o que eles faziam? Quando era feito o sacrifício, a gordura é para Deus. A gordura seria o dízimo. A gordura seria a oferta. Você sabe o que eles faziam? Eles metiam o tridente na gordura e tirava para eles antes do cozido estar pronto. Eles achavam que eles estavam acima de tudo e de todos. E um dia o Senhor chamou ele e falou assim: escolhi a tua casa para andar diante de mim em verdade. Mas agora longe de mim tal coisa, porque os que me amam, os que me honram eu honrarei, e os que me desprezaram serão envelhecidos. Aí você fala assim: ah, pastor, Deus não amou ele. Como que não amou? Deus esperou. O sacerdote fez vista grossa. Um pai que faz vista grossa para os seus filhos, um pastor que faz vista grossa para o seu povo, é um pastor que não ama aquele povo, irmãos. É um pai que não ama os seus filhos. Eles vão crescer e vão dar trabalho onde eles forem. Onde eles forem, eles vão ser o problema naquele lugar. Por quê? Porque não foram educados como deveriam ser educados. E isso foi falta de amor. Foi falta de amor. A Bíblia fala assim, ó: Deus repreende a todos quanto ama. E a todos quanto tem por filho. Então siga o amor. O amor não é ser cúmplice do outro, não. Não, pastor, ele é gente boa, mas ele é prostituto lá, mas ele é gente boa. Ele está aí fazendo tudo errado, mas é gente boa. Está aí, pastor, te enganando aí, mas é gente boa. Está enganando aí a igreja, mas é gente boa, pastor. Gente boa, que gente boa. Gente boa assim eu quero é longe. Eu vou te falar uma coisa. Sente para comer com o pecador, mas a Bíblia diz, mas não sente para comer com aquele que arrota a santidade e não serve a Deus. Você sabe quem falou isso? O apóstolo Paulo, gente. O apóstolo Paulo. Aquele que dizendo irmão for devasso. Aquele que dizendo irmão for avarento. Aquele que dizendo irmão ser maldizente. Com o tal nem ao menos comais. Porque como vocês querem mostrar para os que estão de fora uma vida com Deus, se vocês não se corrigem dentro? Então a correção começa dentro da casa do Senhor. Dentro da casa do Senhor. Siga o amor. Que mais? E procurai com zelo os dons espirituais. Mas principalmente, é destacado, principalmente qual? O de profetizar. Irmãos, quando você vem ao culto e você é exortado no sentido de, não exortado, é confrontado. Quando você vem ao culto e você é confrontado, Deus mostra algo que só você sabe, e Deus na palavra mostra o resultado, ali sai uma profecia. Se você for inteligente, Deus está dizendo, eu estou te avisando para você mudar a sua conduta, porque isso aqui não vai acontecer se você mudar. Isso não vai acontecer se você mudar. Aí a pessoa que é inteligente, porque a gente sabe quando Deus fala com a gente, sabe ou não sabe? A gente sabe. Aí a pessoa que é inteligente, que sabe o que ela vai fazer, Deus me perdoa, eu sei que o Senhor está falando comigo. Não, acabou. Aí você pode esperar que a profecia vai ser outra. Aleluia. É assim que acontece. Porque o que fala em línguas desconhecidas
não fala a homens, senão a Deus, porque ninguém o entende. E em espírito fala mistérios. Mas o que profetiza, fala aos homens. Para o quê? Edificação, diga assim, edificação, exortação e consolação. Nós vamos ver essas 3 coisas, tá? O que fala em língua desconhecida edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. Então existe um objetivo, existe um propósito nesse dom que Deus manda a gente buscar e colocar como principal, que é edificar, exortar e consolar. Edificar, exortar e consolar. E essa edificação, ela vem para a igreja. O que é edificação? Aí nós vamos aprender. Pode passar, por favor. O objetivo, edificação da igreja. O que é edificação? Edificar é levantar. É o quê? É construir. A partir do solo, segundo o plano previamente estabelecido e por meio da superposição e combinação de materiais, o quê? Apropriado. Eu coloquei ali, ó, solo, material, mais obra e a conclusão dela. O solo, o material, a obra e a conclusão. Embaixo eu coloquei, o solo pode ser o seu ministério, pode ser a obra que Deus te dá para você realizar na igreja. O solo pode ser a sua família, o solo pode ser a sua empresa, o solo pode ser qualquer área da sua vida. Deus te dá um solo. Deus te dá uma terra. Quando Deus te dá essa terra, e você tem o dom de profecia, você vai ser usado por Deus. Você vai ser uma pessoa que vai ser um instrumento de Deus. Deus vai te dar a inspiração. Deus vai fazer você fazer a leitura dos fatos que está acontecendo naquela empresa, ou na sua família, ou na igreja. E Deus vai te mostrar, se você não corrigir isso, vai dar nisso. Você vai ter a profecia dentro de você. Se você continuar desse jeito, você vai ter essa bênção. Então, a nossa vida, irmãos, é justamente isso, é Deus trabalhando esses desvios que nós temos. Por isso que há uma necessidade de nós sermos ministrados sempre. O nosso solo, Deus dá material para a gente edificar, para a gente construir nesse solo que Deus nos dá, nessa terra que Deus nos dá. E qual que é o material que Deus nos dá? É a sua palavra. As madeiras que Deus nos dá é a sua palavra. O tijolo que Deus nos dá é a sua palavra. O cimento que Deus nos dá é a sua palavra. Os ferros que Deus nos dá é a sua palavra. Então, quando Deus nos dá o material e nos dá o solo, o que a gente tem que fazer? A obra. Aí entra o quê? Entra o nosso trabalho. Entra a nossa ação sobre aquilo que Deus nos deu. E essa ação, ela deve ser feita baseada naquilo que Deus fala ao nosso coração. Porque existe 2 tipos de casa. Olha a edificação. Existe 2 tipos de casa. Existe a casa edificada sobre a areia e a casa edificada sobre a rocha. Irmão, se a sua casa é edificada sobre a rocha, você pode ter certeza, irmão, você não cai. Ninguém derruba a sua casa. Se caiu, se a casa caiu, é porque a construção não foi com o material que Deus deu. Agora, quem gosta de ouvir isso? Mas tem que ouvir, não é? Tem que ouvir. Tem que ouvir. Ninguém. Às vezes a pessoa gosta de responsabilizar outras pessoas pela queda da sua casa, pelo fracasso da sua casa. Mas, irmãos, o solo foi dado para nós. E o material está sendo distribuído para nós. Deus está dando as madeiras para a gente construir. Deus está dando os ferros para a gente construir. Tem casa que dá mais trabalho para você erguer, porque a fundação, você capricha mais nela. Você vai caprichando mais e mais nela. Mas é uma casa que você pode colocar muito mais andares. E ela não vai cair.
O material que deve ser base da nossa casa é Cristo. Então, quem profetiza sem Cristo, profetiza para nada. Profetiza para nada. Ela cai naquele negócio de pensamento positivo. Né? É isso que ela cai, naquele negócio de pensamento positivo. Ela fica falando e nada acontece. Agora, quando Deus está na boca dessa pessoa, no coração dessa pessoa, o material foi dado por Deus, meu irmão, pode ter certeza que vai passar os anos e essa casa não vai ser a mesma de quando ela começou com Cristo. Essa casa vai ser diferente. Essa edificação vai ser diferente. E essa edificação ela pode ser feita na nossa vida espiritualmente falando. Ela pode ser feita, irmãos, na nossa casa, em todas as áreas da nossa vida. Eu estava ouvindo o pastor Hernandes Dias Lopes pregando, e ele estava falando, né, que às vezes a pessoa chega na igreja e ela é um neófito ainda, ela é um bebê na fé. Então ela não sabe os livros da Bíblia, onde estão os livros na Bíblia. Mas, irmãos, tem gente que está mais de 10 anos na casa de Deus e não sabe. Não sabe. Está errado isso. A Bíblia estava lá. Cadê o crescimento espiritual dessa pessoa? Cadê a edificação dessa pessoa? Aí ela continua sendo um bebê. Mas por que ela não cresceu? Porque ela não deu ouvido aos ministérios, os governos que foram colocados sobre ela. Porque quando ela dá ouvido, ela cresce. Ela amadurece. Ela cria maturidade, na verdade. Como diz lá o apóstolo Paulo à igreja de Éfeso. E Deus quer que vocês venham crescer. Quando a pessoa cresce, irmãos, ela enfrenta a luta até de uma forma mais fria. Já viu um médico, irmão? Eu fico imaginando um médico quando ele começa. Tem gente que ela já tem, né, uma frieza. Mas um médico, quando começa, pega aquelas situações, deve mexer com ele no começo. Mas depois, com o tempo, irmãos, ele fica meio frio ali. Não é assim ou não é? Né? Ele faz o que ele tem que fazer. Ele faz o que ele tem que fazer. Ele não fica, se porventura ele perdeu um paciente e não foi erro dele, ele não fica se culpando. O que tem cristão que vive se culpando. Teve um dia uma irmã que chegou para mim e falou, pastor, fulano desviou. Eu falei, desviou. Pastor, eu fico me perguntando, não poderia ter feito mais. Não. Você fez o que você tinha que fazer. Eu vi como você cuidou. Tem gente que você chega a buscar em casa para ir para a igreja. Eu acho isso um absurdo. A pessoa tendo saúde. Quando é para ir para o shopping, quando é para ir viajar, quando é para ir para casa, para qualquer outro lugar, a pessoa vai pegar Uber, faz e acontece. Para ir para a igreja, a pessoa quer que vai buscar. Eu não vou buscar, não. Só se for doente. Mas se tiver condições de vir, todo mundo vai com os próprios pés. Por que você não vai? Ô, irmão, ou você vai ter um povo adulto com você, ou você vai ter um povo criança. Aí quando você deixar de buscar, esquece, viu? Esquece. Tinha uma igreja nossa que a pastora Janete doou 30 cestas básicas. Falou assim, se vocês vierem no culto, todos os cultos desse mês, eu vou abençoar vocês com a cesta básica. Aí o povo ia. Quando ela parou da cesta básica, o povo sumiu. A Bíblia fala, não dê pérola aos porcos. Uma salvação individual. Você quer ser salvo? Quero. O caminho é esse. Você quer Deus? Quero. Então busque a Deus. Você pode, durante um tempo, fazer. Mas a pessoa, ela tem que voar. Amém, Jesus? Amém? O amém está difícil de sair, né, irmão? Mas é verdade, irmãos. Fica igual aquele cara, 40 anos morando com a mãe, já viu? Aí pega a pensão da mãe, irmão, para viver. Já pensou se você fosse mãe de um cara desse? Que desgosto. 40 anos, irmão, nas costas, faz nada. Só dependendo da mãe. E a mãezinha, tadinha, aposentada, ganha lá seus 1.000 e pouquinhos reais lá, aposentada,
E quando vai ver, o garotinho foi lá e tirou toda a aposentadoria dela e foi para o bar tomar cerveja. Só Deus, né? Né, Flavinha? Só Deus, né? Então tem a fase de ser criança, a fase de ser adolescente e a fase de ser homem. Amém, Jesus? Tem essa fase, a fase de ser homem. Então a edificação é para isso. Edifica, edifica. Aí você vai ver a conclusão da obra. Você vai ver. Continue, próximo. Jeremias 29, 11. Volta lá um pouquinho, volta lá um pouquinho. Olha o que fala ali, ó. Edificar é levantar, construir a partir do solo, segundo um plano previamente o quê? Estabelecido. Irmãos, não faça a obra sem o plano for revelado a você. Primeiro você tem que entender qual o plano que Deus tem para a tua vida. E você pode até fazer plano também. Mas o plano que você fizer, você coloca diante de Deus para ver se Ele está nesse plano. Eu tenho muitos planos. Hoje eu recebi uma palavra de uma pastora lá de São Paulo. Logo cedo. Se eu contar os meus sonhos para vocês, e vocês olharem para o meu momento agora, vocês vão falar que eu sou um cara... um cara que não vive na realidade do mundo. Porque são grandes os sonhos. Mas os meus sonhos não estão voltados à ao meu bem-estar. Os meus sonhos estão voltados ao reino de Deus. E eu coloquei diante de Deus uma situação em que Deus, um tempo atrás, disse para mim que Ele gostou do que eu coloquei diante dele, mas eu ainda não tinha tido um sim. E hoje eu acordei com essa palavra e Deus colocou no meu coração: profetiza. E eu falei: profetiza. Aí eu ficava no carro, né, filha? Eu profetizo, eu profetizo. Aí a minha esposa falou: o que você está profetizando? Eu falei: não sei ainda, mas estou profetizando. Eu estou profetizando. Lembra disso que você falou comigo? Está saindo de casa. Estou profetizando, filha, um negócio aí, eu acho que estou profetizando. Deus falou, acordei com essa palavra profecia, profetiza, né? Eu estou profetizando. Mas eu não tinha ainda um plano pré-estabelecido, ou seja, eu não tinha o sim de Deus. Quando eu cheguei aqui, aí eu estava meditando na palavra, antes de fazer o programa, e aí ela me mandou um áudio. Falou: pastor, tudo bem? Tudo bem. Eu estava orando aqui em casa hoje, e Deus me trouxe você. Essa mulher, ela profetizou o meu ministério todinho. Foi em 2004 que ela profetizou todinho. Mas eu já conhecia ela antes. E ela falou assim, e eu estava aqui orando a Deus, e Deus me trouxe você. E eu falei para Deus: o que o Senhor quer mostrar para mim a respeito do Paulo? E aí ela falava assim que Deus mostrou para ela uma chave dourada, muito bonita, com uns, como é que ele falou lá? Tipo lantejola, uns negócios assim, né? Uma chave diferente, uma chave grande. E eu falei: é mesmo? Aí o que você fez? Ela falou assim: eu fiquei esperando. Eu falei: Deus, por que o Senhor está me mostrando isso? E aí Deus falou com ela: fala para ele que ele é uma pessoa que tem sonhos grandes. E que eu me agrado dos sonhos dele. E fala para ele que essa chave é o sim. Falou assim para mim: essa chave é o sim. Ele vai saber o que é. Eu falei: beleza, né? Então, tá bom. Aí ela falou assim: aí o senhor sabe como é que eu sou, né, pastor? Eu peço para Deus sempre uma palavra. E Deus me deu Isaías 45. Diga ao meu ungido, a Ciro, aquele que eu sustento pela mão direita dele, que eu tenho sustentado pela mão direita, que eu vou afrouxar os reis. Eu vou afrouxar os reis. Aí ela falou: reis, pastor, são pessoas
que têm posições, são pessoas que têm muito dinheiro, são pessoas que Deus vai usar para que isso aconteça. Eu falei, amém. Aí ela foi falando, para abrir a dupla porta. Puxa, irmão, aí pegou meu coração. Eram duas coisas mesmo. Eram duas coisas que, se você pegar um drone e sobrevoar, parece uma cruz. Pronto, já falei. Parece uma cruz. E Deus me deu sim. Então está profetizado, Senhor. Em nome de Jesus, porque o plano já foi revelado. Deu para entender? Aí você nem precisa se preocupar com o recurso. Porque algo tão grande vai acontecer, que Campo Grande inteiro vai saber que Deus visitou a gente. Você vai ver. Que Deus visitou a gente. E o reino de Deus, ele vai progredir. Aquilo que Deus nos levantou para fazer, nós vamos fazer. Deus seja louvado por todos os ministérios, mas Deus me colocou nesse, e é nesse que eu vou fazer o que Deus mandou eu fazer. O outro lá e faz o que Deus mandou ele fazer. Não respondo por lá, respondo por aqui. É igual as 12 tribos. Cada um responde pela sua. Se eu coloco um pastor num lugar, ele prega tudo errado, faz tudo errado, ele que vai responder. Tudo que ele fala lá. Se ele faz uma obra bonita lá, ele que vai responder. Se pega ele, fez uma obra bonita, tirou, colocou o outro derrubou, ele vai dar conta daquelas vidas. É assim que funciona. Cada pessoa vai prestar conta de si mesmo para Deus. Por que eu estou falando isso? Porque Deus fala com letra de forma, gente. Deus fala, está profetizado. Está profetizado. Olha só, o solo já está lá. O material Deus vai mandar. O trabalho vai acontecer. E a obra vai ser concluída. Eu creio. Você crê? Segura aí. Passa lá, pode falar. Por que eu falo isso? Olha, porque eu bem sei os pensamentos que tem a vosso respeito. Diz quem? O Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para quê? Vos dar o fim que esperais. Então, ele se revelou a você? Se revelou. Então, é ali que você tem que profetizar. Porque ele quer que você seja participante das coisas dele. Ele poderia fazer lá em Ezequiel 37, todo aquele vale de ossos secos se tornar um grande exército, sem precisar de Ezequiel. Mas Deus é tão bom que colocou Ezequiel para um propósito que ele tinha, para ser usado por Deus. Agora, se eu perder tempo olhando o que o irmão está fazendo, o que a irmã está fazendo, o que o irmão está falando, o que o outro está pecando, o que o outro está... Irmão, cuidar da minha vida é tão difícil já. Não é verdade, irmão? Cuidar da minha vida é tão difícil. A nossa vida não é fácil, irmão. Nós temos aflições. Parece que tem gente que esquece a vida que tem e fica cuidando da vida dos outros. Mas deixa aqui que depois eu falo sobre isso. Vamos lá, o próximo. Exemplo, continue. Neemias. As palavras de Neemias, filho de Acalias, e sucedeu no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu em Suzã, a fortaleza que veio Hanani, um de meus irmãos, ele e alguns de Judá, e perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro, e acerca de Jerusalém. Jerusalém hoje também somos nós somos a Jerusalém de Deus. Nós somos a Jerusalém de Deus. Continue. E disse-me, os restantes que ficaram do cativeiro, lá na província estão em grande miséria e desprezo. O que tinha? Miséria e desprezo. E o muro lembra o quê? Construção. Né? E o muro de Jerusalém estava fendido e as portas queimadas a fogo. O que precisava de acontecer lá? Uma reedificação. Então, a profecia serve para edificar, mas serve também para reedificar. Né?
Neemias recebe a mensagem que Jerusalém havia sido saqueada. Seus muros estavam quebrados e os pastos queimados, as portas, queimadas a fogo. Olha só, o que ele fez? Ele foi e pediu, ele era um copeiro, e ele jejuou, ele orou, ele confessou os pecados dele, confessou os pecados dos irmãos dele, e ele foi até Jerusalém para fazer a obra naquele solo que Deus deu para ele. Quando ele estava fazendo a obra, quando ele estava ali reedificando Jerusalém, ele desperta, irmãos, a fúria dos seus adversários. E olha só o capítulo 6, versículo do 1 ao 9. Sucedeu que, ouvindo Sambalate, Tobias, Gesem, o árabe e o resto dos nossos inimigos. Quando você decide edificar ou reedificar algo com a bênção de Deus, isso não quer dizer que o inimigo não vai se opor. Isso não quer dizer que o inimigo não vai tentar arrumar uma confusãozinha. Não vai tentar atrapalhar. Ele tenta atrapalhar. Uma que a obra ainda não tinha sido terminada. Ele vai fazer de tudo, irmão, para você largar seu ministério. Ele vai fazer de tudo para você largar sua família. Ele vai fazer de tudo, irmãos. De tudo. Vai fazer de tudo. Ele vai usar de todas as formas, de todas as maneiras, ele vai usar. Para que você não termine aquilo que você começou. Para que você não vá até o fim naquilo que você começou. Por isso que Deus nos diz que nós devemos ser perseverantes. Nós não podemos entregar os pontos, irmãos. Ainda mais sabendo que a palavra de Deus, o plano de Deus já está revelado. Quando você sabe que o plano de Deus está revelado, você não pode largar os pontos, irmãos. É a mesma coisa que entregar de mão beijada para o inimigo a sua vitória. A única pessoa que pode perder a bênção é você, se você permitir. Vá até o fim. Aconteça o que acontecer. Vá até o fim. Não seja vencido pelas circunstâncias. Vá até o fim. Haja o que houver. Estou cansado, eu vou cansado mesmo. Estou sem ânimo. Deus manda eu ser animado quando eu estou sem ânimo, né? Quando eu estou com ânimo, Ele não manda eu ser animado. Eu estou sem força. Deus manda eu ser esforçado quando eu não tenho força. É ou não é? Deus manda. Deus manda a gente ser esforçado quando a gente está sem força. Então a gente tem que aprender a colocar em prática essas coisas quando há necessidade de praticá-las de fato e verdade. Olha lá, vamos continuar ali. Que eu tinha edificado, o resto dos inimigos, que eu tinha edificado um muro e que nele já não havia brecha alguma. Então o muro estava edificado. Ainda que até este tempo não tinha posto as portas nos portais. Então a obra não estava concluída, mas o muro já estava edificado, já tinha reedificado o muro. Sambalate e Gesem mandaram dizer-me: vem, congreguemo-nos juntamente nas aldeias, no vale de On. Porém, intentavam fazer o quê? O mal. Irmão, você tem que tomar cuidado. A pessoa chega como se fosse seu inimigo, seu amigo. Quando o inimigo ele não consegue te pegar, se mostrando o inimigo declarado, que eles já tinham se mostrado isso, ele falou, só tem um jeito de a gente derrubar eles. Como? Vamos fazer aliança. Vamos ser amigo deles. Vamos ser amigo deles, mas a intenção não era boa. Você sabia que nem todo mundo que está com você tem intenção boa com você? Sabia disso? A pessoa está com você, mas fala mal de você, fala mal da sua família, fala mal da sua pregação, fala mal, ele não leva em consideração a exortação, ele acha que o pastor ou a pessoa que está pregando, a pessoa está falando por acaso. Não é por acaso não, filho, Deus sabe o que está falando, Deus conhece todo mundo.
Deus conhece todo mundo, Deus sabe o que está falando. Um dia, quando você estiver à frente de um povo, você vai ver como Deus vai te usar. Você não vai querer nem falar aquilo, Deus vai falar, abre a boca e fala. Porque Deus sabe o que está falando. Deus sabe o que cada um precisa ouvir. Se não é para mim, se eu estou de boa com Deus, aleluia, por que eu vou me doer pelos outros, irmão? Você quer ser mais de Deus do que Deus? Você quer ter dó de Saul, é? O pastor devia falar diferente, porque de repente, como fala, mata a pessoa. Você já está morta já, irmão. Aquilo foi um desfibrilador no coração dela, que não deu para salvar. Mas já está morta faz tempo, já está desprezando faz tempo. Já não vai mais com a palavra faz tempo. Já está falando mal faz tempo. Já está com o coração fechado faz tempo. Você fala qualquer coisa, a pessoa não quer saber, não. Ela quer fazer as coisas do jeito dela. Não é assim, gente. Não é assim. É pela palavra. É pela palavra, irmão. É pela palavra que Deus vai dirigir a coisa. Um dia eu falei para minha mãe, mãe, a senhora tem que ser firme. Falou, firme, mas isso e aquilo. Eu falei, mãe, amor é uma coisa, ser mole é outra coisa. Você tem que ser firme, mãe. Sabe por quê, mãe? Mãe, vamos lá. Falei, vamos lá, eu estou em Guaianazes aqui fazendo a obra de Deus. Amém? A senhora vê a luta que eu passo com a turma aí? Ela falou, é verdade, né, filho? Imagine se eu não fosse firme. Fala para mim. Irmão, se você não for firme na educação dos seus filhos... Agora imagine um filho que chega assim e falar para o pai assim, se o senhor ou a senhora não fizer o que eu quero, do jeito que eu quero, eu vou embora. Aqui você não manda não, filhão. Aqui tem um Deus que Ele é Senhor nessa casa. Tem um Deus que é Senhor nesse lugar. Se você não gosta de regras, você está no lugar errado. Se você não gosta de mandamento, você está no lugar errado. Se você não gosta de compromisso, você está no lugar errado. Até o diabo, irmãos, ele não aceita que não tenha um compromisso com ele. Vai lá do outro lado para tu ver. Vai? É ou não é, Flavinha? Você era lá do Saravá, não é? Tem mais alguém que era do Saravá aqui? Tem mais alguém que era do Saravá? Só você que era do Saravá. Todo mundo é santo aqui, todo mundo é. Só você que estava lá naqueles negócios lá. Pois é. E agora parou de bater cabeça. Agora a sua cabeça é a mente de Cristo. Amém, Jesus? É a mente de Cristo, irmão. A cabeça dela. A Flavinha, irmão, a pessoa que... Ela sabe. Ela vinha conversar comigo, falava... Flavinha, nunca passei a mão na sua cabeça. Passei? Nunca. Mas o que Deus fez na sua vida, Flavinha? Por quê? Pronto. Porque foi o quê? Já ficou com raiva de mim, Flavinha? Não, raiva não. Fiquei com raiva de mim. Você foi uma das poucas, então, viu? Você foi uma das poucas. Não é. Não é fácil ouvir aquilo que a gente sabe que é da gente mesmo. Não é fácil ouvir. É muito mais fácil transferir Para o outro. A gente tem esse péssimo hábito de Transferir para o outro. a responsabilidade dela. Que é nossa. Enquanto a gente estiver nesse péssimo hábito, a gente não se transforma. Entendeu, gente? Eu consegui me transformar o dia que eu enxerguei que o problema era meu. Não era dos meus amigos, não era da minha família, não era do meu pastor, não era meu. E aí começou a transformação. Porque é um mundo de renúncia. É um mundo de renúncias. Eu renunciei ao álcool, eu renunciei ao sexualismo, eu renunciei Ó, tá vendo? Quem está assistindo, ela renunciou ao álcool, renunciou ao homossexualismo, renunciou teimosia. Bebida foi a última, né? Bebida foi a última. Eu renunciei de achar que eu estava certa. Não estou certa nada, estou cheia de erro. Por isso que Deus mudou a vida. Irmão, senta com ela um dia e conversa. Quem era a Flavinha? Não saiu do quarto, ela jogada lá no quarto lá.
Deus está abençoando as obras das mãos dela agora. Ela passou. Meu Deus do céu, gente. Você quer mudança na sua vida? Quer edificação? Mas não é impossível. Hoje, por exemplo, você olha para aquilo tudo que era difícil, e hoje? Graças a Deus. Você está vendo como é difícil quando a pessoa está presa àquele desejo. Mas quando ela decide, quando ela fica em cima do muro, ela sofre. Todo mundo que fica em cima do muro sofre. Mas quando decide o plano de Deus, executar o plano de Deus, meu irmão, a edificação começa a acontecer. E começa a acontecer. E quando edifica os muros, ainda tem coisa para fazer. Amém, gente? Tem coisa para fazer. Aí as portas estavam queimadas a fogo. O que eles fizeram? Vamos lá. Vamos congregar junto. Vamos fazer aliança. Você não tem que fazer aliança com todo mundo não, irmãos. Essa aqui é a verdade. Você não vai salvar todo mundo não, irmão. Irmão, quem não ouvir a palavra de Deus não vai te ouvir. O cara pode ser seu amigo e pode ir para o inferno. Se ele não ouvir a palavra de Deus. Cuidado, cuidado, cuidado. Fale a palavra de Deus para a pessoa. Tenha o tempo, o modo, a maneira, tenha discernimento, tenha amor nas palavras. Amém, Jesus? Tenha amor nas palavras. O que é isso? Irmãos, a pessoa sente a intenção da gente quando a gente está falando para a pessoa. Ela sente que a gente não está querendo ser melhor do que ninguém. A gente não está querendo julgar ninguém. A gente está querendo livrar a pessoa do fogo do inferno. E não só do fogo do inferno, mas de destruição. Que a pessoa pode sofrer como consequência da desobediência dela. Da desobediência dela. E nós estamos num período, irmão, numa época que os pastores têm que pregar isso, irmãos. Tem que parar. Que Deus vai te curar, Ele te cura. Que Deus vai te abençoar, já liberou tudo. Deus tem tudo para você. Mas tem que pregar o compromisso, o temor de Deus no coração. Você lê depois o Salmo 128, fala aquele que teme o Senhor e anda nos seus caminhos, irmãos. A sua casa vai ser diferente. Sua mulher vai ser diferente. Seus filhos serão diferentes. Sua mesa será diferente. Deus vai fazer tudo diferente. Amém, Jesus? Tudo diferente. Olha só. E enviei-lhes mensageiro dizendo, façam uma grande obra. Ó Neemias dando a resposta. Ó a resposta que você tem que dar. Ó, perder tempo não, hein? Faça uma grande obra, de modo que não poderei descer. Porque cessaria esta obra, enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco. E fosse ter convosco. Você falou assim, não, nós estamos fazendo uma grande obra agora, não tem tempo para essas coisas não. Eu já sabia, irmão. Eu já sabia. Chega como amigo, aí fica vasculhando a vida dos outros, sabe? Vasculhando. Irmão, quando a pessoa chega para você ficar perguntando a vida dos outros, sai fora, irmão. Ora por ela, abençoa por ele, abençoa, fala, Deus. Quando ele se converter, ele vai ser uma bênção. Quando ela se converter, ela vai ser uma bênção. Isso é fofoca. Para que quer saber? Para ficar fofocando? Né? Deus me livre, diga, está amarrado em nome de Jesus. Versículo 2. Próximo. Vamos lá. E do mesmo modo enviaram a mim 4 vezes. E da mesma forma ali, o inimigo perseverou. Vem aquele pensamento, não, está amarrado. Está repreendido. Aí daqui a pouco a pessoa vem outro pensamento. Aí vem o outro, aí vem o outro, aí vem o... Bom, a sua resposta tem que ser uma só para o inimigo. A obra que eu faço, ela é digna. A obra que eu faço, ela é grande. A obra que eu faço é para Deus. Já chegamos até aqui e vamos continuar. Não foi concluída ainda a obra. Irmãos, nós temos que chegar igual o apóstolo disse, que ele cumpriu o seu ministério. Combateu o seu combate, terminou a carreira e guardou a fé. Ele cumpriu a sua missão, ele cumpriu o seu ministério. Meu irmão, a obra não está concluída. Deus só começou a obra. A obra é grande.
Quiseram porque quiseram fazer uma aliança, mas queriam fazer o mal. Continuando ali, ó. Então Sambalate ainda pela 5ª vez me enviou, olha só, seu servo com uma carta aberta na sua mão, e na qual estava escrito: entre os gentios se ouviu, e Gasmo diz: tu e os judeus intentais rebelar-vos, então edificas o muro, e tu te farás rei dele segundo estas palavras. Continue. E que puseste profetas para pregarem de ti em Jerusalém, dizendo: este é o rei em Judá. De modo que o rei o ouvirá, segundo essas palavras. Vem, pois, agora e consultemos juntamente. Porém, eu mandei dizer-lhe: de tudo o que dizes, coisas nenhuma sucedeu. Mas tu, do teu coração, o inventas. Porque todos eles procuravam atemorizar-nos, dizendo: as suas mãos largarão, as suas mãos largarão a obra, e não se efetuará. Agora, pois, ó Deus, fortalece as minhas mãos. Pelo amor de Deus, depois da palavra dessa, querido. Você vai largar a obra ainda? Largar a obra, irmãos, é o ministério. Largar a obra é o que você tem orado pela sua família. Largar a obra e desistir do plano que Deus falou com você que faria na sua vida. Você não largue a obra, não. Não largue, continue. Os inimigos não se dão por derrotados. Então, continue. Continue. Não largue a obra, irmão. Aquele que põe a mão no arado e olha para trás não é apto para entrar no reino dos céus. Não largue a obra. Não deixe a obra. Continue. Neemias 7:1. Sucedeu que depois que o muro foi edificado, eu levantei o quê? As portas que estavam faltando. E foi estabelecido os porteiros e os cantores e os levitas. Se ele descesse, olha, se ele descesse, a obra não seria feita. Por quê? Porque o inimigo ia fazer um mal na vida deles. Se você acha que você largando a obra, você vai resolver o seu problema, irmão, você está caminhando para sofrer mal. Não largue a espada, não largue o tijolo, não largue a espada, não largue o tijolo, não largue a espada, não largue o tijolo. Não largue. Seja firme na edificação, até que seja concluído o que Deus disse que fará. Faria. Que fará. Ele te deu o solo, Ele te deu o material, a palavra, a unção, os dons. Ele te deu a profecia. Ele faz você fazer um mapeamento de como está, para ver o que você deve fazer, o que você deve corrigir. Ele te mostra. Ele te faz sábio e prudente. Ele fala a hora que você tem que agir, a hora que você tem que parar. Ele fala até a hora que você tem que virar a mesa. Ele fala tudo, mas a obra não pode parar. Amém, irmãos? Não pode parar. Ele te deu o solo, Ele te deu o material, faça a obra. E veja o resultado da sua obra para a glória de Deus, irmãos. Aleluia! Veja o resultado da sua obra, irmão, para a glória de Deus, irmão. Veja, continue. Outro objetivo, o quê? Agora vai ser mais rápido, tá? Exortação, o que é? Um ato, um efeito de exortar, encorajamento, estímulo, incitação, conselho e advertência. Essa parte que eu falei, não larga a obra, eu estou o quê? Estou te exortando. Estou te exortando. O que esperava ele se eles largassem a obra? O mal. Estou te advertindo. Estou te mostrando. Deus está falando com você. É como eu preguei, assim, irmãos, eu fico olhando, eu prego uma palavra, depois a pessoa vem e fala uma coisa, eu falei, meu Deus do céu, onde que essa pessoa estava no culto que não ouviu falar de Jonas?
Onde essa pessoa estava no culto que não ouviu falar da segunda tempestade? Onde essa pessoa estava, meu Deus do céu, que não ouviu falar do Paulo? Meu Deus, que o Paulo falou lá, advertiu as pessoas, e as pessoas confiaram mais no centurião, confiaram mais no comandante, tomaram a decisão errada. Onde que estava essa pessoa? Será que a pessoa não está ouvindo a palavra? Você sabe por que o evangelho no Brasil está uma vergonha? Porque o culto está sendo feito para as pessoas. É para suprir a necessidade das pessoas. É para resolver o problema das pessoas. É para dizer para as pessoas que elas vão ter vitória. Quando elas desprezam Deus. Não tem compromisso. O culto tem que ser para Deus. Tem que ser para o Senhor. Se nós nos reunimos aqui e não for para a glória de Deus, não vale nada, querido. O meu papel aqui, irmãos, não é ser querido por vocês. O meu papel aqui não é trazer você para que eu seja o centro da igreja. O meu papel é mostrar Deus para você, colocar você diante de Deus. Foi o que Moisés fez. Deus falou, traz o povo que eu vou falar com eles. Quando Deus começou a falar, não matarás, não adulterarás, não dirá falso testemunho contra alguém, não cobiçarás a mulher e alguma coisa do seu próximo. Deus começou a falar, Moisés, vai lá você ouvir a Deus lá, que aí não dá para ouvir não. Irmãos, a palavra de Deus, ela é forte. E se ela não gerar mudança em você, ela tem que gerar mudança em você. Você tem que sair daqui pensando, refletindo, dizendo o que eu estou fazendo com o solo que Deus me deu. O que eu estou fazendo com o ministério que eu vou abandonar, eu vou deixar essa construção inacabada. É isso que eu vou apresentar para Deus? Porque eu não vou com a cara do fulano, porque eu não vou com a cara do Beltrano, porque isso, por causa daquilo, porque fulano está falando isso, porque ciclano está falando aquilo. Problema do fulano. Você acha que é só hoje que acontece isso? Quando eu entrei na igreja, tinha uns irmãos que falavam também. Sabe o que eu fazia? Eu não dava a mínima, irmão. Eu não entrei lá para falar com o irmão, para ficar vendo as coisas do irmão. Ele era para fazer a obra de Deus, velho. Eu não entrei para ficar perdendo tempo com o irmão, não, irmãos. Gente que gostava, gente que não gostava. Gente que falava mal de mim. Falou. Irmãos, um dia, te contar isso para você. Estava fazendo um culto, a Fabiana estava grávida, não, estava amamentando, não sei se era a Teté. Não, a Teté não, a Jennifer ou o Jonathan, acho que era o Jonathan. E eu, para cantar, era uma luta terrível. O irmão estava lá cantando lá e eu cantando não há Deus maior, exatamente assim, ó. Não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus... Quem é a música aí sabe o que eu estou falando. Desse jeito. Aí o baterista está lá para ir atrás, aí o outro tecladista para ir atrás. Uma loucura, irmão. Mas mandaram eu abrir o culto, eu era o líder dos jovens, né? E eu fui lá, fui na raça, na coragem, não tinha ninguém para fazer. Era um tal de vai você, foi então eu vou mesmo. Quando eu terminei, irmãos, eu estava lá numa hora lá, comecei a orar e comecei a falar em línguas. Eu fui tomado por uma presença de Deus, que eles pararam de tocar, eles desceram do altar, foram para atrás do altar, começaram a ficar falando mal de mim lá atrás. Olha só. E eu nem percebi que o instrumento acabou, parou de tocar. Nem percebi. De tão que eu estava na presença de Deus lá. Irmão, se hoje eu posso acompanhar um pouquinho a música, você também pode, porque Deus mudou a minha vida. Ele também vai mudar a tua história. É verdade. Aí estou lá e a Fabiana amamentando lá, e eles falando. Aí a Fabiana pegou e falou, são meus amigos até hoje, gente. Aí a Fabiana falou assim, bem, fulano estava falando de você lá atrás, assim, ciclano. Você não percebeu que eles desceram? Eu falei, eles desceram? Desceram. Estava lá falando que não tem jeito, não dava, e começaram a falar mal de você e tal. Tinha que levantar um outro líder que pelo menos soubesse cantar, e que não sei que tem aquela coisa toda. E eu falei, filhinha, eles não falaram de mim. Eu estava tão na presença de Deus lá, filhinha. Liga não.
Depois cumprimentei todos eles, sem mágoa no coração, sem nada. Escuta essa. Chegou no domingo, irmãos, o que aconteceu? Perdi a hora. Perdi a hora, eu falei, meu Deus, saí correndo. Fabiana, perdemos a hora. E lá não era aqui não, que dá para ser rapidinho não. Né? Mas vamos assim mesmo, vamos chegar atrasado, chegar lá a gente fala com a pastora. A gente não é de dar folha, então vamos lá. Chegamos, irmão, no culto. Quando cheguei no culto, o altar vazio. Na hora do louvor, a pastora sozinha. Eu falei, filha, nós não perdemos a hora não, foi livramento. Alguma coisa aconteceu aí. A pastora subiu no altar. Quando ela subiu no altar de manhã, que ela viu eles arrumando as coisas, ela falou assim, ó, desce todo mundo. E vão se consertar com Deus. Falou? Vocês têm que respeitar mais o Espírito Santo. Vocês não são nada. Para que irem achar que é melhor do que os outros. Eu nem sabia de nada, fui saber depois de dias. E eu falei, mas quem contou para ela? Ninguém contou, não. Ela só subiu e falou. Eu falei, tá vendo? Agora imagine que o pastor chega aqui um dia e fala assim, ó, Deus... pastor não é de Deus não. Será que é o pastor que não é de Deus? Aí fica as pessoas querendo julgar porque fez isso ou porque fez aquilo. Antes de você falar qualquer coisa do homem de Deus, busca Deus primeiro, tá? Olha para a tua vida. Porque hoje, irmãos, é uma vergonha nas redes sociais como as pessoas se levantam contra o homem de Deus e contra igrejas. É uma vergonha como tem gente que não tem temor para falar daquele que vela pela vida dele. Daquele que passa o dia inteiro estudando para pregar para ele, se preocupando com a alma dele. Para ele parar de ser menino, ela parar de ser menina e ser madura. Irmãos, fazer a obra, edificação, é serviço pesado. Não é fácil não. Todo mundo tem os seus problemas. Mas se Deus falou para a gente ser mais valente do que o valente, é porque a gente pode tudo naquele que nos fortalece, meus irmãos. E os irmãos tudo viraram pastor. Tudo. Todo mundo, eu, eles, todo mundo. No outro dia eu estava lá comendo um pão com salsicha junto com o irmão, não estava nem aí não, irmão. Irmão, se tem uma coisa no meu coração que não entra, é mágoa, irmãos. Graças a Deus. Rancor nada. Se um dia alguém falar, será que o pastor está assim comigo? É o demônio falando na sua cabeça, que o pastor não está nem lembrando mais. Tem tanta coisa para a gente se preocupar com a obra que não dá tempo para descer, não. Para se preocupar com essas coisinhas, não. Quem fica descendo para se preocupar com essas coisinhas aí, irmãos, o mal pega. O negócio é ficar fazendo a obra. O muro já está bonito. Aí começa a olhar o muro, olha que muro bonito. Falta as portas agora. Vamos terminar. Amém, Jesus? Vamos terminar. A exortação cabe, irmãos, como estímulo, incitação, como advertência, como conselho. Diga amém, Jesus? Como um encorajamento. E a profecia faz isso. Digam graças a Deus. Eita glória, vamos lá. Não me interprete mal não, tá, irmão? Assim, eu falo meio sério assim, mas eu sou gente boa, tá? Vamos, vamos lá. Nem risada sai agora. Dá um glória a Deus aí, pelo menos, pelo amor de Deus. Fala amém, pastor. Amém, aleluia. Glória a Deus. Põe um outro exemplo. Isso, olha lá. O exemplo de exortação. Não vou ler tudo não, né? Mas aqui em Números 14, nós sabemos que Josué e Caleb, eles foram espiar a terra com mais os outros espias, e quando voltaram, eles trouxeram um relatório. E olha o que o relatório disse. Então toda a congregação levantou a sua voz, e o povo chorou naquela noite, e todos os filhos de Israel murmuraram contra quem? Moisés, e contra Arão, e toda a congregação lhe disse, que dera tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo neste deserto, e por que o Senhor nos traz a essa terra?
para cairmos a espada e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa, não nos seria melhor voltarmos ao Egito? Olha o povo que quando eles voltaram, viram a terra era boa, o fruto era bom, manava leite, manava mel, tinha novidade, mas tinha muito inimigo. Eles ficaram olhando para os inimigos e aí eles trouxeram um relatório que fez a congregação chorar. Irmão, toda pessoa que trouxer um relatório para você, para plantar no seu coração o que não é de Deus, sai fora. Esse relatório vai fazer você ficar privado de uma promessa de Deus para a sua vida, querido. Aí o Josué e o Caleb fizeram o quê? Olha só. E diziam uns aos outros: constituamos um líder, voltemos ao... Olha aí. Então Moisés e Arão caíram sobre o seu rosto perante toda a congregação dos filhos de Israel. E Josué, filho de Nun, e Caleb, seja um Josué ou um Caleb. Amém, Jesus? Filho de Jefuné, dos que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pela qual passamos a espiar é terra muito boa. Deus não dá promessa ruim para ninguém. Deus te dá o solo e Deus te dá o material é dos melhores. Profetiza, meu irmão. Continue. Se o Senhor se agradar de nós, então nos porá nesta terra e nola dará, terra que mana leite e sustento, terra que mana leite e sustento. Deus não só te dá a promessa, mas Deus te dá o sustento. Aquele sim que Deus deu não foi para mim, foi para o reino dele, ele sabe disso, foi para o reino dele. Então Deus já deu o leite, que é o sustento, e nós vamos ter novidade. Aleluia! E assim é para a sua vida, assim é para a sua casa, assim é para a sua família. Também, Deus tem também novidade, leite e mel, leite, sustento e mel, novidade. Então somente não sejais o quê? Rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo dessa terra, porquanto são eles o nosso pão. Retirou-se dele o seu amparo, e o Senhor é conosco, não os temais. Mas toda a congregação disse que o apedrejassem. Porém, a glória do Senhor apareceu na tenda da congregação, na tenda dos filhos de Israel. Olha só, irmãos, como as pessoas ficam com o lado ruim e desprezam o lado bom. Como as pessoas optam a escolher o lado ruim, desprezam o lado bom. Pega o lado bom. Se tudo que você olhar, você tirar coisa boa, seu olho vai ser bom, todo o seu corpo vai ser iluminado. Amém, Jesus? Irmãos, eu escuto tanta coisa. Tanta coisa. Eu filtro tudo. Eu vou filtrando tudo, eu vou filtrando e vou olhando tudo com os olhos bons, vou filtrando. É assim que a gente tem que fazer. Continue. Josué e Caleb exortaram o povo e os encorajaram a crer que possuiriam a terra que tinham espiado. Eu quero te encorajar a crer que você vai possuir tudo aquilo que Deus prometeu para você. Tudo aquilo que Deus prometeu para a sua vida. Quem exorta os outros e a si mesmo para viver a vontade de Deus será recompensado. Exorte a si mesmo. Ou seja, você tem que pregar para você mesmo: ó minha alma, porque está batido a minha alma. Você tem que pregar. Davi falou para a alma dele: você tem que pregar. Não, você vai vencer, você é mais que vencedor. Você pode todas as coisas, um Deus que te fortalece. Você pode pregar para você mesmo. Encoraja você mesmo. Amém, Jesus? A você mesmo. E você será recompensado. Continue. Aí em Números 14, 22 ao 24, eu não vou ler. Aqui o Senhor disse o quê? Aqueles que me desprezaram não entrarão na terra. Meu irmão, não fica ouvindo negativo, não fica ouvindo quem fala mal dos outros, irmão. Não fica ouvindo quem fica mostrando a nudez dos outros, quem fica mostrando o pecado dos outros. Irmão, Deus abomina isso, Ele odeia isso. Aqueles que ficaram ouvindo lá o relatório negativo, não entraram na terra, mas Josué e Caleb tiveram um espírito diferente. Meu irmão, nós fomos levantados para ter um espírito diferente. Que o Espírito de Deus esteja conosco em nome de Jesus, irmãos. Amém, Jesus? Pode passar. Isso. Consolação, aqui é rápido. Consolação, consolar é aliviar,
é confortar, amenizar a aflição e mais. Olha que gostoso isso aqui, ó. A etimologia da palavra consolar no latim é consolare, que significa reconfortar. Re significa de novo. Então, quer dizer, é alguém que passou por um momento difícil, Deus vai dar uma promessa para essa pessoa e traz um reconforto para ela. Ou seja, abençoa ela de uma tal maneira em que ela fica completamente confortada ou reconfortada, a ponto de ela lembrar que ela teve uma luta, que ela teve uma dificuldade, que ela teve um problema, seja em qualquer área da vida dela, mas é como aquela cicatriz que ela vê no corpo. Ela sabe o que aconteceu, ela tem a lembrança, mas ela não tem mais dor. Aleluia! Porque Deus consolou. Isaías 41 diz, consolai, consolai o meu povo. Consolai, consolai o meu povo. Consolai, consolai o meu povo. E a profecia traz isso. Uma palavra que vai levar a pessoa a viver um reconforto. Aleluia. O que mais? Terminando aí. Eu acho que... Exemplo, vai lá, o exemplo. Qual que é o exemplo? Isaías 61. O Espírito de Deus está sobre nós para consolar os tristes. Conclusão. Deus pega o triste, lhe dá uma promessa, o conforta e reconforta, fazendo algo maravilhoso em sua vida. A cicatriz fica, mas a dor não. Amém, Jesus? Então, procure principalmente o dom de profetizar. Vamos aplaudir o Senhor. Glória a Deus. Aleluia.